Nossa, depois de tanto papo gostoso, a gente começa tudo de novo, né? É sempre assim aqui, né? Então, nós começamos dando bons ventos, e hoje nós estamos dando bons ventos para Iemanjá, então, olha só, né? Que coisa mais linda que é o dia de hoje. E essa conexão maravilhosa que nós temos aqui de respirar. Então, gente, vamos arrumar o corpinho um pouquinho aí, né, para a gente fazer a nossa conexão do dia. O dia foi lindo, maravilhoso. Vamos deixar tudo lá atrás. Arruma a sua coluna. Para quem já está acostumado a participar das lives, das aulas, a gente tem sempre esse ritual inicial de arrumar a coluna, fechar os olhinhos. Então, entrando em contato com você. E vamos fazer um exercício de respiração profundo. Inspira profundamente o ar, deixando, né, o ar do mar chegar até nós. Então vamos inspirando e expirando. Vamos expirar em saias, em movimento, não aquela expiração reta, mas solta o ar devagarinho, formando uma linda onda azul, né? Inspirando novamente. Segura esse ar gostoso um pouquinho. E expira tranquilamente. Solta o ar devagar, em ondas. Vamos fazendo já a nossa conexão com a nossa grande mãe que aqui está hoje presente, a nossa querida mãe Iemanjá. Deixa fluir. Isso. Mais uma vez, inspirando com alegria. Alegria, 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 que são as ondas do mar, que é a nossa grande mãe que traz, que sempre está nos abençoando. E liberando esse ar gostoso, tranquilamente, saudável. Vamos colocar nossas mãozinhas para cima para receber as nossas bênçãos de hoje, né? Odoiá, que traga para nós aqui um bom trabalho. Agradecemos a sua presença, a honra de te receber em nossa casa, pelas mãos e pela voz do nosso querido Vinícius Andrade, que traz Iemanjá com muito, muito carinho. Gratidão, gratidão, gratidão. Fecha essas mãozinhas, põe no seu peito e abraça a Iemanjá bem gostosinho, né? Pode abrir o olhinho e abraça a Iemanjá bem gostoso, bem pertinho da gente, né? Aqui, tá dentro de nós, né? E é muito gostoso isso. E eu tô vendo a nossa salinha crescendo, Vinícius. Olha que coisa mais linda, né? E olha, Muita estamos gente muito linda, linda, maravilhosa. né? E olha o que você está fazendo, né? Trazendo gente de todos os lugares do Brasil. E gente querida, Vinícius Andrade, ele é psicólogo, especialista em psicologia analítica, arte terapeuta. A Ozeni vai colocando aí no chat os dados para quem quiser conhecer. E um pesquisador da afro-brasileira, né? Fazendo as suas leituras dos arquétipos dentro dessa mitologia tão linda. E hoje ele vai trazer Iemanjá, a simbologia dessa grande mãe. Como é esse símbolo, esse arquétipo que pulsa no Brasil inteiro? Nossa, percebe a extensão que nós temos de mar e o povo que ama Iemanjá? Sabe? É uma grande mãe. Cobre toda a nossa costa, nos abençoa
todos os momentos, nesse momento mesmo ela já está Tá, abençoando, eu sou da né? Vema. Para fazer aqui, tá. Nesse movimento maravilhoso de ir e vir, infindável. E às vezes a gente fica tão cansado que a gente fala, eu estou tão cansado, eu quero parar. E a Iemanjá nunca para. Ela sempre nos abençoa com seu ar, com seus ventos também, com seus frutos, né? E a gente entra lá naquele marzão gostoso, toma aquele banho e sai renovado, né? Então aqui nós temos muitas pessoas lindas que amam a Iemanjá. Bem-vindos, bem-vindo, Vinícius. Olha, estou muito feliz de ter você aqui, meu amor. Você sabe disso, né? Sabe o carinho que eu tenho por você, que você está guardadinho bem aqui comigo. E, gente, adoro escutar Vinícius falando gordinho, assim, né? Aquela vozinha macia que ele tem, né? Eu falo que ele fala gordinho, né? Então, se deixar, eu fico pedindo para ele falar Salvador o dia inteiro. Meu amor, estamos agora com você. Bem-vindo e gratidão pela sua presença. Gratidão, querida. Eu queria agradecer pelo convite, né? Dizer assim da minha alegria de estar aqui, por vários motivos. Primeiro, porque assim, ó, eu tenho um carinho por Sônia antes de Sônia saber que eu existia. Quando eu comecei a estudar arte terapia, e fui fazer uma pesquisa no YouTube. E aí eu achei um vídeo da Sônia falando sobre a dessensibilização das mãos, que o cliente chegava e às vezes ele tinha uma resistência, ela oferecia primeiro a caneta, depois o lápis de cor. Eu achei aquilo uma coisa assim tão de uma sensibilidade tão grande, e aí comecei a pesquisar, assistir outros vídeos, me tornei assim um grande fã, tenho um carinho especial, foi uma referência na minha formação, é uma referência hoje na minha carreira profissional. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Nunca imaginei estar assim com Sônia fazendo uma live aqui. Estou feliz também, porque esse ano, né, é um ano dedicado a Iemanjá. A gente tem alguns orixás que a cada ano, assim, né, a gente vai se aproximando, assim, as casas fazem uma leitura. Então, esse ano é o ano de Iemanjá, a gente está no mês dela, e é também um ano dedicado a Iemanjá, né? Então, começar o ano falando sobre esse arquétipo, falando sobre essa imagem, é de uma alegria muito grande. E eu adoro também falar sobre a mitologia africana. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vejo que tem várias pessoas aqui de todos os lugares do Brasil. Antes de eu começar a falar, eu queria só trazer uma questão que é assim, ó, a mitologia africana, as narrativas africanas, elas são transmitidas por uma oralidade. Os mitos, que a gente chama de itãs, né? Os itãs, as narrativas, eles são transmitidos, sobretudo, pela oralidade. Então, as religiões de matriz africana, por exemplo, elas não têm um livro sagrado, como o cristianismo tem, como outras religiões têm. Então, é um ensinamento oral, que é passado de pessoa a pessoa. Isso é muito lindo. Por outro lado, a gente tem uma diversidade muito grande de entendimentos. Então, quando a gente fala de um arquétipo, hoje a gente vai falar de Iemanjá aqui, a ideia não é trazer a verdade, a ideia não é fechar o conhecimento. Existem várias visões para o mesmo arquétipo, né? Então, eu sei que tem pessoas iniciadas, eu sei que tem pessoas da Umbanda, eu sei que tem pessoas... E aí a gente vai fazendo essa troca aqui juntos. Então, eu estou muito aqui no lugar de alguém que é curioso, que estuda e que se aproxima desses arquétipos. Eu não posso deixar de dizer também que o meu interesse em estudar esses arquétipos da mitologia africana vem muito porque eu acredito que a alma brasileira ela é atravessada por esses arquétipos. E aí, por exemplo, aqui em Salvador, né, na minha formação em arte-terapia, não vi nada sobre os arquétipos da mitologia africana. A gente estuda mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia e nada de mitologia africana. Então, aquilo me incomodava, assim, sobremaneira. Quando eu fui para a vida profissional, eu comecei a estudar, a me aproximar, e aí a gente vai construindo esse conhecimento, e é o que a gente quer fazer aqui hoje, é dividir com vocês mesmos, não um lugar de
quem tem uma autoridade ou um saber, mas num lugar de uma troca mesmo, de uma conversa entre a gente, né? Bom, a gente vai falar sobre Iemanjá, a simbologia e o arquétipo da Grande Mãe. Então, eu acho interessante a gente começar falando sobre o que é esse arquétipo da Grande Mãe. E daí a gente entrar em Iemanjá e ver assim, que imagem da Grande Mãe que Iemanjá ela apresenta para a gente, né? Os arquétipos, eles são tendências de pensamento e de comportamento que são selecionados para o desenvolvimento da espécie. Então, por exemplo, o bebê, ele nasce. O bebê humano, ele é a espécie animal que mais precisa de cuidado. Tem animais que nascem e já ao nascer, eles já estão preparados para a vida. Não precisam de alguém que medie nada. O ser humano não. Se ele não tiver alguém que cuide, alguém que dispense afeto, alguém que dispense nutrição, alguém que crie um vínculo, o bebê humano ele padecerá, porque ele não tem autonomia para comer, para fazer nada. Não é? Então, até aí, se a gente entrar na questão social, cultural, até os 18 anos ainda há uma dependência legal, né? E se a gente entrar no aspecto negativo do arquétipo do Boer, por exemplo, a gente tem hoje pessoas com 30, 40 anos que ainda estão na dependência do arquétipo materno, né? Mas o que é o arquétipo materno? É isso. É essa imagem arquetípica de cuidado, de afeto, de nutrição, de amparo, né? É esse acolhimento, é o vínculo, é tudo isso que é tão importante na formação da nossa personalidade. O arquétipo, né? Eu sei que tem várias pessoas que estudam Jung, ele está presente em todas as culturas. E o arquétipo, ele oferece uma riqueza de possibilidades. Então, quando a gente fala arquétipo da grande mãe, a gente está falando da mãe boa, da mãe má, da madrasta, da mãe que abandona, da mãe que amamenta. A gente está falando de todas as experiências da humanidade com o tema do materno. E a proposta de hoje é olhar para esse tema, para esse arquétipo, na perspectiva de Iemanjá. E você falou, né, dessa grande mãe, nesse arquétipo com todas essas mulheres, né, que a gente fala dentro de um arquétipo e as suas versões. E essa grande mãe, como que ela fica dentro da mitologia afro? Né? Porque você falou, a gente está muito acostumado a estudar os gregos e por ali a gente vai, é grego e volta grego, e é grego e volta grego. Né? Mas estudar realmente a nossa alma, né? A nossa alma afro, a nossa alma indígena, ainda nós estamos começando. Né? E arquétipo, aqui eu vou fazer uma pergunta, porque pode ser que alguém não tenha conhecimento do arquétipo, né? E o arquétipo também entra uma mãe indígena? Sim, sim, porque o arquétipo é a experiência da humanidade. Então, quando a gente fala o arquétipo da grande mãe, o que a gente quer dizer? O ser humano, independente da sua cultura, do período da história, independente de qualquer variável, ele tem uma tendência a se vincular, a criar afeto, a nutrir, né? Então, na cosmogonia indígena, a gente tem o arquétipo da grande mãe, agora a partir de uma outra riqueza de símbolos e de significados. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui, né? Por que muitas pessoas têm dificuldade de entender os arquétipos da perspectiva afro-brasileira? É porque o arcabouço de significados é diferente. A nossa cultura, a gente herda muito do pensamento eurocentrista. E a mitologia grega, ela tem um papel nisso também. Quando a gente fala, por exemplo, de mãe na mitologia africana, a gente está falando de uma outra categoria. Quando a gente fala de família na mitologia africana, a gente fala de uma outra categoria, mas é o mesmo fenômeno. Então, todas as culturas, é uma experiência universal da humanidade, todas as pessoas. Uns vão atualizar aspectos positivos, outros aspectos negativos, outros atualizam as duas coisas, mas todas as pessoas tem a tendência
E só uma coisa também para deixar claro, quando a gente fala de arquétipo materno, na grande maioria das vezes, isso é atualizado pela nossa mãe. A primeira pessoa que atualiza esse arquétipo para a gente, mas não necessariamente acontece assim, principalmente dentro das novas configurações familiares que a gente tem. Então, um homem pode fazer a função materna, uma avó pode fazer a função atualizar o arquétipo materno, né? Falando numa linguagem junguiana. Né? Então, sim, está presente em toda a cultura, em toda a história, em todo período de tempo. Ótimo, que coisa linda, né? Aí você traz também a questão do homem, que você vai falar um pouquinho mais para frente, que eu vou deixar você falar, né? Senão a gente não Agora, vai. Fala. você perguntou uma coisa que eu não respondi, é o arquétipo materno na mitologia africana. Eu vou mostrar uma imagem aqui que eu separei para responder essa tua pergunta, tá? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma imagem, né? A gente tem 6 mães na mitologia africana. Tem mais, tem outras mães. Mas lembra que eu falei ainda há pouco que o arquétipo materno, ele carrega todas as experiências? Então, quando é criado um sistema de mitologia, um sistema de narrativas, seja na mitologia africana ou na grega, vários personagens, eles vão encarnar aspectos diferentes desse arquétipo. Então, você tem, por exemplo, Iemanjá, que é essa mãe que acolhe, que é essa mãe que amamenta, que é essa mãe que está presente. Você tem Oxum. Oxum é uma mãe que prepara para a vida. Ela não tem essa coisa toda de Iemanjá, mas ela é uma mãe que prepara para a vida. É uma mãe que está ali do lado também, como Iemanjá está, mas ela tem uma outra característica. E você tem Ansan, que ela deixa o filho se virar, por exemplo. Mas na hora que alguém fala do filho dela, na hora que o filho precisa, ela se apresenta ali e ela defende o filho com unhas e dentes. Você tem, por exemplo, Nanã, que é uma mãe que abandona, uma mãe que deixa o filho dela, entrega, e depois você tem a mãe que acolhe, que adota, que é Iemanjá, no caso. Então, você tem uma diversidade de elementos dentro de um sistema de cosmogonia, seja ela qual for, né? Então, cada orixá feminino que concebeu a maternidade, né, ele acaba representando, encarnando um desses aspectos, Ai, que ou lindo, mais de um desses aspectos. que lindo. Então, todos esses aspectos estão dentro desse arquétipo da grande mãe que nos compõe, né? Que conversa conosco, né? Que tem esse diálogo. E eu achei bonito, porque uma hora é bem essa dinâmica nossa mesmo, né? Uma hora a gente acolhe, uma hora a gente abandona, o filho acha que foi abandonado, uma hora a gente cuida, outra hora a gente deixa de cuidar, outra hora põe no mundo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Quer dizer, é um movimento desse materno que muitas pessoas não compreendem como é que a mãe vai desenvolvendo isso. Eu estou falando agora já de uma mãe física mesmo, né? Como é que o arquétipo está se movimentando dentro de nós, que dependendo da fase da vida, é um movimento correto, né? De amadurecimento, de estar acolhendo, abandonando, pondo para trabalhar, né? Eu digo pondo para trabalhar, você vai se virar, como você falou, de Ansan, né? Mas todas elas estão dentro do que o Jung chama de o arquétipo da grande mãe. E Iabás, né? Exatamente. Iabás, Iabás, as gostei. Iabás. As Iabás. Ó, uma palavra nova para nós aprendermos, né? As Iabás. São as mães da mitologia africana. Lindo. Assim a gente também já vai aprendendo palavras que não são tão conhecidas para nós, né? Para quem E aí, não está dentro dos rituais, dos terreiros, né? Acompanhando a mitologia. é, inclusive, se eu falar alguma palavra, se eu tentei colocar tudo assim, na nossa linguagem, assim, do senso comum brasileira, mas se eu falar qualquer coisa, me interrompa e pergunte, tá? Tudo bem. Agora, Sônia, tem uma coisa aí também que é muito interessante, que é assim, ó, você falou da sua experiência com a festa de Iemanjá, aqui em Salvador, em 2019, né? Quem já veio à festa de Iemanjá aqui em Salvador, ou no Rio, ou
assim, a figura de Iemanjá, ela tem uma força muito grande aqui no Brasil. É interessante que na África, em outros países aqui da América do Sul, Iemanjá ela não tem esse lugar, porque para o Brasil, né, Iemanjá ela ocupa esse lugar de a grande mãe, né, mais do que as outras. Em outros lugares isso não acontece. Ela tem esse destaque, sobretudo aqui no Brasil. E isso é muito interessante, porque isso tem a ver com a diáspora africana, que é quando essas pessoas elas são sequestradas, né, e passam por um processo de violência e são trazidas para o Brasil, né? Então, assim, a violência que essas pessoas sofreram é uma violência, assim, imensurável, né? Eu estava lendo até esses dias atrás que até assim eles faziam questão de colocar no navio pessoas de tribos diferentes, porque falavam dialetos diferentes, então eles não iam poder se organizar, não iam poder ter vínculo, né? E o que essas pessoas passavam nos navios negreiros era de uma maldade assim sem tamanho. Eu estava lendo também sobre um navio, olha, isso é um fato histórico, um navio que chamava Zong. É um navio de escravos, né? Que, olha para você ver, os navios se chamavam navio tumbeiros, que é de tumba mesmo, navios tumbeiros. Esse navio Zong, ele tinha capacidade para 140 pessoas. E ele trouxe para o Brasil 300 pessoas. E quando, no meio do alto mar, o que aconteceu? Houve uma tempestade sem tamanho, o mar ficou revolto. E o que eles fizeram? Eles jogaram as 160 pessoas excedentes no mar, em alto mar, para que o navio não se desequilibrasse. E o registro dessa história só existe porque os compradores reclamaram de não ter recebido a mercadoria. Olha. Então, veja que é de uma violência tremenda. E aqueles escravos que vinham para o Brasil estavam ali no mar, né? Estavam ali no mar. Quem era a mãe que estava ali no mar? Era Iemanjá. Então, na tradição afro-brasileira, se fala muito que o mar são as lágrimas de Iemanjá, que choravam vendo os seus filhos sendo açoitados, passando por essa travessia, né? E o pós que acontece aqui também no Brasil, quando eles chegam, passam por tudo isso. Então, Iemanjá é a mãe que acompanha esses filhos e que eles passam por todo esse sofrimento. Existem vários pontos cantados, né? Os pontos cantados são as músicas, né? As canções da narrativa africana. Eu separei um ponto cantado, eu queria colocar só o comecinho dele, para a gente ouvir, fala sobre essa travessia, e fala sobre, assim, quem é que socorre eles nesse momento. Então, eu vou colocar aqui um minutinho, a gente escuta e volta, tá bom? Tá ótimo. Espera aí. Pronto. Compartilhar com som. Pronto. Tá aparecendo para vocês, não tá? Tá. Navio negreiro no fundo do mar. Navio negreiro no fundo do mar. Correntes pesadas na areia arrastar. Correntes pesadas na areia arrastar. A negra escrava se pôs a cantar. A negra escrava se pôs a cantar. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Virou a caçamba pro fundo, pro mar. Virou a caçamba de fundo pro mar. E quem me salvou foi mãe Iemanjá. E quem me salvou foi mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá.
Veja, né, como é forte a canção, né? Mexe, né? E Entra na alma, né? Gente, fiquei arrepiada. Meu, a voz dele é muito profunda e o canto, né? Te leva. Uau! então ela era essa Iabá que estava ali nessa travessia. Porque essa narrativa africana, ela chega através dos escravos. E ela que estava ali no mar. Então, ela se torna realmente a grande mãe. E o mar se torna um espaço sagrado de poder. E aí não é à toa que as maiores comunidades negras, né, aqui no Brasil, e os cultos ao candomblé e à Umbanda se estabelecem em Salvador e no Rio de Janeiro, que são duas capitais litorâneas, né, onde essa cultura ela se estabelece com muita força. Tem aquela coisa que se fala, né, de olhar para o mar e sentir que é uma coisa, falam que é arquetípico também, né? Olhar para o mar e sentir a nostalgia, né? Então, os escravos olhavam para o mar, era a referência que eles tinham de África, porque foi de lá que eles vieram, né? Então, essa é a grande mãe que ganha esse destaque. Tem lugares, inclusive, que Iemanjá nem é conhecida como orixá do mar. Iemanjá, originalmente, era orixá dos rios. Né? Então, aqui no Brasil é que ela ganha esse destaque e essa força, muito por conta dessa narrativa, dessa história, né? Vinculada à diáspora africana. E é bonito, né, Vinícius? Porque. Ai, ai, desculpa. É bonito porque, assim, nós que não temos a descendência africana, é tão envolvido por tudo isso, por essa energia, por essa egrégora, que nós nos sentimos também filhos, né? Todos ficam sendo filhos. Você não precisa vir dessa história, ter uma outra história, como nós temos, né? Outros imigrantes que vieram, mas a nostalgia que você fala, quando a gente entra, né, no mar, chega na frente do mar, é, parece que nós somos acolhidos mesmo, né? Há aquele acolhimento, há aquela sensação de bem-estar, de estar no lugar certo. Né? Toda vez que a gente consegue ir para a beira-mar, parece que é o lugar certo, é lá que a gente quer ficar. Aí volta com uma energia renovada para quem mora em lugares distantes, né? E sentir o quê? Eu não sei, gente, eu não sei se vocês conseguiram sentir, porque eu sou uma pessoa que eu me entrego muito, né? Se continuar tocando ali, eu choro. Então eu continuo, né? Aí eu vou indo, eu me envolvo mesmo, mas é, o que o Jung traz para a gente é a energia psíquica, e é isso que eu gosto de chamar a atenção. A energia daquela festa de Iemanjá, a energia do mar é tão forte, ela tem uma egrégora tão expansiva que ela nos envolve, não importa quem está ali. Porque eu vi naquela festa gente de fora do Brasil e totalmente envolvido, totalmente entregue, né, aos braços de Iemanjá ali. É, existem alguns itãs, outras versões para essa narrativa, assim, de por que Iemanjá se torna esse orixá do mar. Mas Uhum. todas elas são ligadas ao sofrimento. Tem uma narrativa, né, um itã, que fala de um casamento, ela teve vários casamentos. De um dos casamentos, onde havia alguns tabus. Então, assim, ela já tinha tido 10 filhos, então o marido, ao querer, não poderia falar dos seios dela, que eram seios grandes, caídos, de tanto amamentar. Ela é essa mãe que amamenta, né, que cuida. E ela não falaria dos vícios dele, da bebida, da genitália exagerada. E aí um dia, o querer vai beber, volta embriagado, fala dos seios de Iemanjá. Iemanjá se revolta, fala que ele é um bêbado, aí começa a abrir entre os dois. Ali está estabelecido o conflito. Ela foge. Ele não aceita a fuga dela, ele vai atrás. No que ela foge, ela se torna um rio. O querer levanta uma montanha. Ela chama um de seus filhos, Xangô. Xangô abre a montanha, ela passa pelo vale e ela deságua no mar. Então, do rio ela se torna mar. Mas sempre o mar está ligado, na mitologia africana, um dos, né, dos signos do mar é o sofrimento, principalmente quando se fala de Iemanjá. Então, isso que você fala, assim, de mesmo não tendo passado, vivido essa história,
é uma travessia arquetípica, né? Porque é a travessia da vida, é a travessia do sofrimento. E quando a gente está sofrendo, tudo que a gente quer é o colo da mãe. Então a gente vai no mar e se sente renovado, né? Se sente lavado e a gente recomeça, né? Mas que história linda, não? Olha, gente, agora nós temos que nos entender também dos nossos seios fartos, né? Não ter vergonha deles e amá-los cada vez mais, porque realmente é ali que dá o alimento, a vida, né? E Emma já com 10 filhos, eu não sabia que ela tinha tido 10 filhos, não. Para mim, você está me trazendo uma novidade. Então, ó, já que a gente está falando dos filhos, eu queria ler para vocês um Itan, tá? Que é um Itan que fala dessa maternidade dela. Eu vou até comentar sobre esse livro, depois eu tenho outros livros que eu posso indicar, que é o livro de Reginaldo Pran, de Mitologia dos Orixás. Muitos de vocês devem conhecer esse livro. Uhum. Esse livro ele não faz uma leitura arquetípica, uma leitura psicológica dos orixás. Ele traz as narrativas, mas ele é muito rico, né? Então, eu queria falar sobre essa maternidade. Como é que ela vira mãe, né? Olha só. Iemanjá vivia sozinha no Orum. Orum é o céu, né? Ali ela vivia, ali dormia, ali se alimentava. Um dia, Olodumaré decidiu que Iemanjá precisava ter uma família. Olodumaré é o ser supremo, né? Ter com quem comer, conversar, brincar e viver. Então o estômago de Iemanjá cresceu, e dele nasceram todas as estrelas. Mas as estrelas foram se fixar na distante abóbada celeste, e Iemanjá continuava solitária. Então de sua barriga, crescida, nasceram as nuvens, mas as nuvens perambulavam pelo céu, até se precipitarem em chuva sobre a terra, e Iemanjá continuava sozinha. De seu estômago nasceram então os outros orixás. Nasceram Xangô, Iansã, Ogum, Ossain, Obaluaê e os Ibejes. Eles fizeram companhia para Iemanjá. Eu gosto muito, Sônia, desse Tã, porque assim, esse Tã, ele traz uma noção que é uma noção diferente para a nossa cultura de família. Me chama muita atenção quando ele fala assim, ela está sozinha e Olodumaré decide que ela precisa ter uma família. Ter com quem comer, conversar, brincar e viver. A gente pode definir o conceito de família no pensamento afro, nesse conceito. Família são as pessoas com quem você se sente bem para comer, conversar, brincar e viver, né? Então, essa ideia da família tradicional brasileira para o pensamento afro, né? E as narrativas de Iemanjá trazem muito isso, porque ela está com querer, mas se ela não está bem, ela sai. Ela está com algum e ela não está bem, ela simula a morte dela para se livrar daquilo. Ela não fica numa situação, numa relação tóxica, numa situação de opressão. Ela se sente livre, porque os laços que ligam e que formam a família são laços maiores, assim, socialmente falando, do que o sangue. É com quem você se sente bem para conversar, para sentar, para comer e para brincar. Então, essa noção de família tradicional brasileira na mitologia africana é de um outro paradigma que a gente está falando. Então, o que eu sinto também, assim, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, é que, assim, se a gente olhar ao nosso redor, né, quem é a família tradicional brasileira, por exemplo? Eu sou filho de mãe solteira, minha mãe é negra, ela criou a minha irmã sozinha, ela ia trabalhar, minha avó que tomava conta. Então, essa, para mim, é a família tradicional brasileira que eu tenho como referência, né? Então, os barracões, eles acabam se tornando famílias para as minorias. Então, no período da ditadura, por exemplo, a comunidade LGBT, ela é acolhida nos barracões. Então, há um senso de família que é muito diferente do que a gente pensa, assim, né? Como família, né? Então, eu gosto muito desse TAM, porque ele ajuda a gente a ressignificar algumas noções. E né, ressignificar é uma coisa muito importante para nós, porque a gente tende a ficar sempre muito pequeno. E quando começa a estudar Jung, a gente começa a ver que o mundo é um pouquinho maior, né? Ele dá amplitude. E aí, com
Então, o que a gente vê? Família é com quem a gente ama, a gente quer brincar, né? Quer comer junto, né? Quer sentar aqui. E nós estamos com saudade disso. Nós estamos aqui reunidos, mas nós estamos com saudade de nos apertarmos, de estarmos juntos. Então, a gente tenta comemorar de alguma forma este encontro que atualmente está no virtual, mas nunca vai superar realmente, né? Nós estamos conseguindo juntar aqui, olha, tem gente de Porto Alegre, Alegrete, Ilhéus, né? Aracaju, Belém, do que eu estou conseguindo achar por aqui. Bom, São Paulo, Goiânia, né? Salvador, Belém do Pará. Belém do Pará, tá aqui, Minas, né? Então, estamos aqui reunidos, isso é gostoso. Então, a gente está aqui brincando, brincando de aprender, né? Brincando de ouvir histórias, né? Você está contando história que está nos fazendo ficar vivos. O poder da história de nos relembrar que os amigos são esses que estão aqui para a gente comer junto, né? Sentar, contar piada, porque para rir, né? Rir, brincar, correr atrás e descobrir que o mundo é muito maior do que só 2, 3 pessoas. E, bom, que a gente tem que aprender a Bom, amar. A amar é todo mundo são nossos irmãos, né? Não tem o exato, irmão, o mundo é o irmão, a irmã, exato. e a mãe, a tia, a avó, aí a gente vai indo. Eu queria mostrar mais algumas imagens para vocês, tá? Ah, vamos lá. Quero mais imagens e também quero mais historinhas. Tudo bem. Ó, não falei das Yabás, né? É uma xilogravura dos navios tumbeiros, né? Faz menção a isso realmente, né? Não foi um processo só do Zong, né? Então, os escravos eram lançados em alto mar, né? Aqui é o mar sagrado, eu botei essa imagem assim, pensando nessa ideia do mar como espaço sagrado de poder, né? Aqui é a festa de Iemanjá, aqui em Salvador. É uma festa que, assim, independente de vinculação religiosa, é uma festa que atravessa a alma soteropolitana, vamos dizer assim. Todo mundo quer ir no mar, todo mundo, nesse momento, né? Essa grande mãe chama, comove, mobiliza, né? Essa imagem eu queria mostrar para vocês é a imagem de um orixá que não é muito conhecido no Brasil. Até pouco tempo, inclusive, não era cultuado no Brasil. Ele era cultuado aqui em alguns países da América do Sul, mas é Olocum. Olocum é um orixá que em algumas narrativas aparece feminino, em outras narrativas aparece masculino. Olocum é a mãe ou o pai de Iemanjá. Olocum é que, originalmente, é um orixá ligado às águas salgadas. Então, esse lugar de maternidade, né, e essa ligação com as águas salgadas não foi uma coisa que foi dado a Iemanjá originalmente. É uma coisa que ela conquista. Essa maternidade, porque a maternidade ela acaba assumindo, né, um lugar, uma função, uma essência na vida dela. Mas isso é uma coisa que não é dada, é conquistada. Então, Olocum, que é a mãe, é o pai, quando ela foge de Oquerê, desse casamento, né, ela vai para a casa de Olocum. E depois ela se torna, né, esse orixá dos mares. E aí, eu falei desse Itã, que Iemanjá se torna mãe, né, dos orixás. Tem um outro Itã que é muito parecido, onde ela se torna mãe de todos os homens, de todas as cabeças. É um Itã que fala do casamento dela com Oxalá, né? Aí tem essa imagem que eu coloquei, que é ela e Oxalá. Ela se casa com Oxalá e ela fica cuidando da casa, fazendo as funções domésticas. E ela não aguenta mais fazer coisas domésticas, ela está cansada, ela começa a azucrinar a cabeça de Oxalá. Ela começa a azucrinar, a reclamar, a reclamar, a reclamar. Oxalá, ele perde a cabeça, no sentido assim da loucura mesmo. E aí ela se dá conta do que ela está fazendo e ela vai cuidar da cabeça dele. Ela cuida da cabeça dele, ele se restabelece, e quando ele se restabelece, ele entende que aquilo não é a essência dela.
Então, como ela cuidou da cabeça dele, ele dá a ela a tarefa de cuidar da cabeça de todos os homens. Então, além de mãe de todos os orixás, ela se torna mãe de todos os homens. Ela é que cuida das nossas cabeças. Quando uma pessoa vai fazer uma iniciação no candomblé, Iemanjá é quem leva a pessoa para a iniciação, é a mãe, ela é a dona de todas as cabeças, ela é a mãe de todos. Mas o que eu queria trazer também aqui, é assim, percebam, não são coisas que são dadas gratuitamente a ela, são coisas que ela conquista. Para o bem ou para o mal, usando o artifício que for, ela conquista, né? Ela vai atrás do que faz sentido para ela. Ela não se sente bem e ela não se conforma com isso. Ela vira rio, ela vira mar, ela vai atrás, ela gera as estrelas, ela gera as nuvens, ela enlouquece Oxalá, até ela encontrar o lugar dela, até ela encontrar o centro, até ela encontrar a essência, a função, o propósito da vida. Então, é um Oitã que é muito simbólico, porque muitas vezes nós estamos nesse lugar, rodando, 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 enlouquecidos e enlouquecedores, porque a gente não está no nosso eixo, a gente não está no nosso centro. E ela é uma mãe que vem ajudar a gente a se encontrar, a se colocar no centro, a construir a nossa história, né? Então, eu acho muito bonito assim, esses É lindo, né? Olha, gostei dessa parte. Um pouquinho, porque eu tenho um amigo que é Oxalá, né? Que a gente brinca, né? Agora eu entendo por que que eu deixo ele meio maluco de vez em quando, né? Ah, agora eu entendo. Fala, né? Então, agora, e para conseguir tirar Oxalá daquele sossego dele, daquela paciência que ele tem, daquela calma que ele tem, olha, ela foi bem insistente, persistente, né? Ela conseguiu realmente. E, e é isso que você falou, né, Vinícius? Quando a gente não está no lugar que a gente fala, não é o meu lugar, não estou no lugar certo, a gente não consegue ficar lá. Né? Tem que ir embora, tem que largar, tem que fazer um movimento, você tem que buscar lá dentro a tua essência, né? Você tem que se transformar, né? Então transforma em rio, transforma em cachoeira, transforma em água, transforma. Quer dizer, você vai buscar a tua essência. E aqui puxando um pouquinho, né? E tem algumas pessoas que a gente vê que está enlouquecida, mas ela não solta para se transformar. Então, aqui, olha, gente, é bom pensar também que às vezes nós estamos sofrendo, mas temos medo da transformação, temos medo de se entregar, né? De se deixar fluir, ter a leveza, de ter também a flexibilidade da água, né? Dessa fluidez que corre em nós. Né? E Iemanjá está mostrando para nós aqui no. Vamos em frente, vamos modificar. Não importa o que eu vou ter que passar, mas eu quero chegar lá. Né? e essa coisa, Sônia, tem muito assim, né? É muito comum ver com os nossos clientes que eles chegam nesse ponto, né? Enlouquecidos, né? Não, a gente não está falando da loucura, a psicose, né? Mas assim, enlouquecidos, mas ao mesmo tempo não conseguem dar esse passo por medo. E aí é óbvio que muitos medos atravessam, mas o medo do desconhecido, porque assim, pelo menos no lugar aqui onde eu estou, eu conheço, eu sei onde é. Né? É um sofrimento que eu conheço. E se eu me aventurar nesse mar, nessas águas dessa mãe, para onde eu vou? Onde é que isso vai dar? Como é que fica o meu controle, né? Então, realmente, se abrir para encontrar o seu lugar, a sua essência, é se jogar nesse mar desconhecido, que muitas vezes assusta. É por isso que a gente precisa dessa guiança. E é interessante, né? Fala assim, ter o controle. Controle de quê? Nós não temos controle de nada, absolutamente nada. Nós temos um pseudo-controle, o falso controle. Né? E por isso geramos tanta ansiedade, tanta angústia, porque nós sabemos que não temos o controle, né? Esse controle de tudo que acontece. Não, nós, quando liberamos o poder de controlar, liberamos o medo do novo, aí a vida fica tão gostosa, tão,
prática, né? Tão leve para acontecer as coisas, para fluir, e a gente acaba encontrando nosso lugar. E às vezes, né, Vinícius, a gente encontra, fica lá por um tempo, aí fala, bom, aqui já acabou o meu lugar, eu quero ir para outro lugar, porque é o eterno movimento. É, E ela mostra esse eterno movimento, né? é. É aquele pensamento, né? Nada é constante, somente a mudança, né? Exatamente, né? Tudo é Agora, impermanente. tudo impermanente. Agora, assim, ó, é muito interessante, né? Então, assim, ela vai atrás de encontrar o lugar dela. Então, ela é essa mãe também que mexe, sabe, os filhos, para que ele encontre o lugar dele. Mas ela não é essa mãe que joga o filho no alto mar e se vira e não. Ela tem uma bússola que ela dá para a gente se guiar nessa jornada. Aí eu queria começar a entrar num segundo símbolo, né? Não sei se vocês perceberam, mas o primeiro símbolo que eu quis trazer e falar é o mar, realmente, as águas salgadas, como símbolo de Iemanjá. Eu queria trazer o segundo símbolo, que é o abebé. O abebé é o espelho que Iemanjá carrega, né? Eu vou compartilhar uma imagem aqui para vocês e para mostrar assim, né, o abebé, o espelho que ela carrega, e a gente conversar um pouquinho. Aqui onde a gente parou, né? Então, todas as imagens de Iemanjá, ela carrega esse espelho, é um espelho leque. Ela e Oxum, né, são dois orixás que carregam. Em algumas imagens ela carrega uma espada também, como nessa aí. Essa espada ela ganhou da relação dela com Ogum. Então ela se torna Iemanjá Ogunté. Ela tem vários títulos, né? É para você ver. Então, dentro do mesmo arquétipo, tem vários elementos, e dentro do mesmo elemento, você ainda tem outros polos, né? Então, tem a Iemanjá Ogunté, que é essa Iemanjá guerreira com espada. Tem a Iemanjá Sabá, que é a Iemanjá anciã, ela é toda representada de branco. Mas uma coisa que é comum em todas elas é o espelho, o abebé, né? Esse espelho, ele tem uma ligação muito forte com o autoconhecimento. Então, assim, é muito diferente você se jogar no desconhecido, no mar, sem orientação nenhuma, sem se conhecer, e é muito diferente você se jogar, se lançar no desconhecido, no novo, tendo um norte, sabendo quem você é, sabendo de onde você veio, sabendo qual é a sua missão. Não vou nem dizer sabendo qual é a sua missão, né? Que a gente vai descobrindo no caminho, mas assim, conectado com a sua essência, conectado com sinais que o inconsciente vai dando, que a vida vai dando, né? Então, esse espelho, ele tem vários significados. Um deles é esse. Eu vou explorar mais esse significado de autoconhecimento, mas antes, eu queria trazer uma outra questão, que é assim, né? O espelho, ele é um símbolo também de vaidade, de autoestima. E para a nossa cultura, quando a mulher se torna mãe, é a impressão que eu tenho, eu não posso nem falar isso, porque né, não sou mãe, não sou mulher, nunca vou saber o que é isso. Mas a impressão que eu tenho é que quando a mulher se torna mãe, é como se todas as outras faces do feminino, elas ficassem em segundo plano, né? Então, para a sociedade, ela é mãe. Então, a mãe não tem desejo, a mãe não tem sexo, a mãe não tem vaidade. A mãe é assim, é a tarefa máxima da mulher, né? Não é à toa que a gente aprende na escola, né? Quando a gente estuda, a gente aprende assim, o que são seres vivos? Lá no ensino, no começo do ensino fundamental, são seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, assim, reproduziu, você cumpriu a sua função aqui nessa vida, né? Só que Iemanjá é uma mãe que amamenta, mas ela é uma mãe que tem vaidade. O que é que se oferta a ela no mar? Perfume, espelho, flor, pente, joias, adereços, porque ela tem vaidade. Então, é uma mãe que ama, que cuida, que amamenta, que está ali, mas que ela também não se esquece. Ela não se abandona. Ela sabe que a maternidade é um aspecto da vida dela, mas a vida dela não se resume em ser mãe. Ela é mulher, ela tem desejo, ela tem vontade. Então, a gente fala de uma estética de Iemanjá. É muito interessante que Iemanjá é o único orixá que é embranquecido.
aqui na cultura brasileira. Isso. Todas as representações dos orixás são negras. E Iemanjá é a única que tem uma representação branca. Isso, obviamente, tem uma relação com o sincretismo, isso tem uma relação também com a maternidade. Porque, por exemplo, Oxum, ela encarna também, ela junto com Iemanjá, né, são as duas que têm mais forte, assim, demarcado esse papel de maternidade, mas Iemanjá, aqui no Brasil, ela tem muito mais do que Oxum. E aí Oxum, ela apresenta sensualidade, então Oxum, quando ela é representada aqui no Brasil, ela é representada assim como aquele corpo mulato, sabe? Aquela mulata de escola de samba. É daquele jeito que representa. E Iemanjá é embranquecida. E aí eu fico pensando assim, né? O que atravessa esse embranquecimento, né? Que olhar para essa imagem e reconhecê-la como mãe, né? E uma outra coisa que eu queria falar também sobre essa estética de Iemanjá é que, assim, eu já ouvi falar muito isso, né? E talvez alguém aqui também já tenha escutado, é que, assim, Iemanjá e Nossa Senhora são duas faces, são dois polos da mesma face do arquétipo materno. Então, Nossa Senhora é o aspecto positivo do materno e Iemanjá é o aspecto negativo. Eu queria dizer o seguinte, cada uma delas tem positivo e negativo. São duas faces do arquétipo, mas elas não estão ligadas, elas estão ligadas pelo sincretismo. O sincretismo foi uma estratégia também que os escravos obtiveram, aceitaram para manter a sua fé. Mas Iemanjá, ela é um arquétipo completo, ela tem luz e ela tem sombra. E a gente ainda vai falar aqui dessa sombra, né? Mas ela é o único orixá que é embranquecido, isso é muito interessante, né? É interessante porque ela foi embranquecida e Nossa Senhora Aparecida foi enegrecida, né? Então a gente tem assim aspectos. Essa live nós falamos o ano passado, então até a Virgínia está aqui, né? Da Nossa Senhora Aparecida e ela, nós temos a nossa imagem é negra, né? Ela foi achada negra, né? De uma argila negra. Então cultuamos uma Nossa Senhora, mãe do Brasil, negra. E aí a gente olha para a Iemanjá branca. Então, Branca. né, dá para pensar um pouco mais, né? Dá para a gente. Dá, E dá. outro corpo, outro cabelo, né? E ela vem já com uma outra estrutura física, né? Como você está falando, não é só Física, ficar branca, mas ela fica também com outro corpo, com outra que não é estrutura. o Porque corpo imagine, é uma africano. mulher que teve 10 filhos, Olha que só, amamentou esses filhos. Uma mulher negra que teve 10 filhos, que amamentou esses filhos. Como é? Que corpo a gente está falando, né? né? E você traz também essa lembrança, né, da mulher que se esquece depois de ter filhos, né, que ela é feminina, né? Ela tem um corpo, ela tem desejo. Isso também é uma das características que nós vamos vendo o feminino deixando de ser feminino essa parte para se dedicar a uma parte somente materna. E isso causa uma série de outros conflitos, né, que aqui não dá tempo de falar, mas vai abrir outros conflitos, porque nós estamos negando a nossa parte, uma das nossas partes, colocando lá na sombra aquilo que nos movimenta, que é a sexualidade, que é o desejo, que é a nossa libido, que é a nossa um dos pontos da nossa energia psíquica, né? Então, a energia psíquica fica faltando algum item, né? Faltando um ponto de ligação. E Exato. negando a sexualidade, nós estamos negando o afeto, o amor entre duas pessoas. Né? Ó, Vinícius, Perfeito. você abre muitas coisas para a gente continuar conversando, não? Mas, Dá ó, para quando eu dou aula, pensar. eu falo para os meus alunos assim, ó, minhas aulas eu não quero que elas fechem nada, eu quero que elas abram. Eu quero que elas mexam com as coisas, assim, sabe? Que provoque. Se provocar, tá bom. E dali cada um vai construindo, né? Fazendo as suas construções. Que eu acho que é o É, propósito. tá atingindo sim, viu? Tá atingindo. Tem alguém que me chamou aqui que eu estou conservada informal, gente, ó.
Escreveram aqui no chat que eu estou conservada informal. O que você queria? Que eu fosse uma uva passa? Não, não. Olha, Iemanjá não envelheceu, também não vou envelhecer, tá? Ai, que legal. Ai. Vamos lá, Vinícius, que mais que você tem para Ô, contar para Sônia, gente? ó, Ai, só para fechar esse símbolo do espelho e a gente falar dos outros pontos, assim, ó, ela tem também, junto com o espelho, um outro símbolo de autoconhecimento, que é o jogo de Fá, são o jogo de búzios, né? hum, Que originalmente, na tradição africana, é delegada aos homens, mas que ela também vai atrás, ela conquista. Então, eu queria ler esse Tan, que fala desse momento onde ela conquista o direito de jogar os búzios. Isso tem muito a ver com essa conversa nossa aqui do espelho, e aí eu vou ler, a gente volta e bate um papo sobre isso. Isso aqui já é de um outro casamento dela com Oromilá. Oromilá é o orixá que, de fato, tem o poder de ler os búzios. E ela foi casada com ele. Iemanjá e Oromilá eram casados. Oromilá era um grande adivinho. Com seus dotes, sabia interpretar os segredos dos búzios. Certa vez, Oromilá viajou e demorou para voltar. Iemanjá viu-se sem dinheiro em casa. Então, usando o oráculo do marido ausente, passou a atender uma grande clientela e fez muito dinheiro. No caminho de volta para casa, Oromilá ficou sabendo que havia em sua aldeia uma mulher de grande sabedoria e poder de cura, que com a perfeição de um babalaô, né, que é um pai de santo, vamos dizer assim, jogava os búzios. Ficou desconfiado. Quando voltou, não se apresentou a Iemanjá, preferindo vigiar escondido o movimento em sua casa. Não demorou a constatar que era mesmo a sua mulher a autora daqueles feitos. Oromilá repreendeu duramente Iemanjá, e Iemanjá disse que fez aquilo para não morrer de fome. Mas o marido, contrariado, a levou perante Olodumaré, que é o Ser Supremo. Olodumaré reiterou que Oromilá era e continuaria sendo o único dono do jogo oracular, que permite a leitura do destino. Ele era o legítimo conhecedor pleno das histórias que formam a ciência dos 16 búzios. Só o sábio Oromilá pode ler a complexidade e a minúcia do destino, mas Olodumaré reconheceu que Iemanjá tinha um pendor para aquela arte, pois em pouco tempo angariara grande freguesia. Deu a ela, então, autoridade para interpretar as situações mais simples que não envolvessem o saber complexo dos 16 búzios. Assim, as mulheres ganharam uma atribuição antes totalmente masculina. Então, veja, né? Ela conquista, ela é uma mãe que vai atrás de conquista e que coloca os filhos para esse lugar. Aí, eu queria compartilhar de novo aqui, só para a gente fechar, porque assim, ó, ela e Oxum são as duas grandes mães que ganham o direito de ler os búzios, né? Eu coloquei essa imagem aqui antes de falar, para falar do corpo de Iemanjá, né? É um corpo assim, né? O que eu imagino. Mas falando do jogo de búzios, muita gente vai no terreiro, vai atrás, né, de algum babalaô ou de uma iá, para uma mãe de santo, para ler os búzios, né? E muitas pessoas vão recorrer a esse oráculo no sentido de adivinhar o futuro. Só que o jogo de búzios, na verdade, o que que ele é? Ele é o espelho de Iemanjá, ele é o Abebé, ele é mais do que uma possibilidade de prever um futuro. É para que você olhe e para que você se reconheça. É para que você reconheça as suas fraquezas, para que você reconheça as suas possibilidades, né? Para que você reconheça as suas forças e coloque em prática, para que você reconheça as suas fraquezas e consiga trabalhá-las. Então, essa é a ideia do jogo. A ideia do jogo é autoconhecimento. É uma leitura arquetípica. Que arquétipos que estão aqui nesse campo? E aí você reconhece o seu limite. Então, toda vez que você sai de um jogo de Ifá, você tem um trabalho a fazer. Esse trabalho é como se fosse assim, ó, eu estou reconhecendo aqui a minha pequenez, eu estou reconhecendo aqui o meu limite, né? Eu estou reconhecendo aqui a minha humanidade. Então, essa é muito mais a função. Então, esse espelho que ela carrega, ele fala de muita coisa, ele fala dessa estética, mas ele fala assim, se é para se lançar nesse mar, que a gente está... E uma coisa que Sônia falou que foi brilhante, assim, nessa coisa do controle, é uma fantasia, a gente não tem controle de nada.
A gente está com medo de ir para esse mar desconhecido, mas, na verdade, a gente já está nele. A gente não tem controle de nada, a gente já está. Só que se é para estar, vamos olhar para esse espelho e vamos nos reconhecer. Vamos sair do espelho de Narciso e vamos entrar no espelho das Iabás. Vamos olhar para o espelho da Grande Mãe, porque ela olha, aponta para a essência e te leva para conquistar a sua jornada, a sua essência, o seu destino. Olha, e aí a gente precisa de uma coisa que a gente nunca quer pegar. E nós temos muito disso, que é coragem. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Nós precisamos ter coragem de viver a vida que está ali no dia a dia, né? Coragem, mas a maioria das pessoas fala assim: ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. Mas você tem medo de quê? De que, criatura? Que eu pergunto, de quê? Não sei. Se você não sabe de medo de quê, então você não tem que ter medo, você tem que ter coragem para ir, porque medo a gente tem de passar ali e cair dentro de um buraco, né? Aí ali o cachorro morder a gente, quer dizer, essas coisas, olhar debaixo da cama que tem bicho-papão, né? Então a gente tem alguns medos, mas descobrir que o medo realmente ele vem da nossa imaginação. E a coragem, ela vem de dentro da gente. Então a imaginação cria um monte de coisa, mas a coragem é um impulso, já é o nosso instinto. Nós já temos coragem. Só de nascer já é um ato corajoso. Olha, a gente passou por um pedaço bem difícil ali, que é você conseguir sair dessa mãe. Então, o nascimento é um ato de coragem. A criança tem muito mais coragem que nós. Ela tem coragem de ficar em pé, engatinhar, cair, levantar. E nós temos medo de escrever um texto, né? Às vezes eu peço uma página, o pé fica doido, né, Vinícius? Como professor, a gente tem que começar a pensar aí. Ô, rapaz, nossa, quantas linhas é para escrever, né? Então, a coragem, a criança, ela tem coragem de ir. Mas conforme nós vamos ficando, entrando na adolescência também, já é bem ousado, já é um herói, mas na fase adulta a gente perde essa coragem de ir, né? De pegar os búzios, jogar os búzios para viver. Vamos jogar os búzios para viver, né? Vamos deixar o Oxalá enlouquecido para se livrar dele, para ir embora, né? Se transformar no rio. Então, o que é tudo isso? A coragem está dentro, eu tenho que vencer as minhas dificuldades, os meus conflitos, mas às vezes eles não são tão grandes, não. Eles são pequenos, eu é que deixo ele muito maior. Né? E Iemanjá está mostrando para nós aqui essa coragem de viver a vida de uma forma simples. E a origem dela, né? Coragem de atravessar o mar e chegar até aqui. É uma coisa linda, Exato. linda, linda. Mas você está me falando ainda que tem ainda essa relação com o homem. Eu estou aqui esperando. Você começou lá na frente. Eu quero Então, como é que Iemanjá entra nessa relação com o homem. Nesse ponto, a relação com o O masculino, masculino, né? com o homem, com o masculino, né? Nesse ponto, eu acho que são uma experiência assim, universal, né? Se atualiza de uma forma muito próxima que a nossa. Porque, assim, ó, a gente está falando desse corpo, que é um corpo criativo. Um corpo criativo no sentido, assim, é o corpo que gera vida. Criatividade é isso, né? Criatividade é a gente estar no conflito e a gente conseguir gerar vida, né? A gente conseguir enxergar as soluções possíveis. Mas o corpo que gera vida é o corpo feminino. Então, historicamente, socialmente, culturalmente, há um desejo de domínio desse corpo. Esse corpo ele precisa ser contido. Então, nas narrativas africanas não é diferente. Então, em Iemanjá, vocês vão encontrar Itãs que trazem cenas muito fortes e muito tristes. Tem Itãs onde ela é estuprada, tem Itãs onde ela sofre violência física pelo homem, tem Itãs que falam de incesto, tem narrativas muito tristes. Mas Iemanjá, ela enfrenta tudo. Porque a narrativa africana, ela não está voltada para finais felizes. Ela está voltada para uma vida vivida.
né? Então, assim, os contos de fada, eu amo trabalhar com contos de fadas, e geralmente a gente termina com aquele foram felizes para sempre. Aqui, a referência é outra. Aqui, ninguém está buscando ser feliz para sempre, aqui está buscando se viver o que se tem para viver. Então, é uma vida vivida. Então, a gente vai encontrar isso, que a gente encontra em outras mitologias também. Mas a relação dela com o masculino é uma relação de disputa, porque o masculino ele quer conter esse corpo criativo. Ele quer controlar esse corpo criativo, ele quer dominar esse corpo criativo, né? E ela vai como água, ela vai contornando. Ela vai também, Sônia, fazendo uma coisa que é muito interessante da gente pensar, que é colocando limites. Tanto para esse masculino que quer dominar, mas pensando em limites também assim, como a mãe que coloca limites. Porque assim, ó, geograficamente, o único limite real que nós temos é o mar. As fronteiras que a gente cria entre os países, entre as cidades, são fronteiras pensadas, organizadas, né, para a gente bem viver, né? Mas o mar é a fronteira real, é o limite. Ali não tem como eu repensar, eu reorganizar. Cheguei no limite. Então, Iemanjá também representa esse limite, tanto para o masculino, que quer controlar o corpo criativo, como também para esses filhos, olha, a gente vai atrás aqui, a gente vai fazer o que Sônia falou, agir com coração, coragem, a gente vai mexer com tudo, mas a gente precisa reconhecer os nossos limites também. Então, quando não se reconhece limites, ela vira uma revolta. Uhum. Né? Ela vira uma revolta e ela castiga. Esse corpo criativo, ele cresce, tem um Itã que Xangô, ele tem uma atitude completamente soberba, ele vai corrigir, ela não aceita. Ela vai corrigir, ele não aceita. O Itã fala que o corpo dela cresce e domina Xangô, e ele reconhece a grandeza dela. Então, ela traz essa força do real. Ela é o tsunami, ela é aquilo que eu não controlo também. Né? Então, a relação dela com o masculino é muito desse lugar. Ela teve vários casamentos. E sabe, aqui eu já falei de vários, né? Já falei de uns 4. Mas é sempre essa tentativa de controlar. Ela não aceita. Ela não aceita ser controlada. Olha que danada, hein, gente? Eita, feminino, porreta, como a gente fala, né? Aí, forte. E para nós entendermos também que é uma potência, é uma energia muito grande. E que o feminino, nós fomos ficando muito contidos, né? E não vamos vivenciando a nossa potência criativa, nós não vamos vivenciando o nosso ser na sua totalidade feminina. A gente sempre corta, nós mesmos vamos cortando, né, as nossas asas para a gente não voar. E quando você trouxe. Eu nunca tinha pensado nessa parte, não, viu, Felice? Você está me dando boas ideias. O único limite que a gente tem é realmente o mar e a terra. É o mar. Ali, e ali, quando dá aquela ressaca, eu acho lindo, sabe? Quando sobe aquela onda maravilhosa, eu vejo aquilo que eu acho lindo, enfim, aquela ressaca, principalmente em algumas cidades que fizeram aterro, né? E aí ela vem, ela vai dominando até onde era o limite dela, né? Antes, porque com o aterro a gente empurra a Iemanjá para lá, né? Eu vejo o aterro assim, você vai botando, vai empurrando. E quando tem aquela ressaca que vem, cobre, cobre, cobre todo aquele espaço, e ela não passa do espaço inicial. Ela não passa, né? Eu vivenciei isso em Espírito Santo uma vez, que alagou a cidade quase toda. Aí eu descobri que grande parte era aterro. Bom, então tá tudo certo, né? Ela foi para o caminho que ela é dela, o limite que é dela. E buscar o limite que está dentro de nós também, não deixar o outro invadir meu limite e não invadir o limite do outro. Ela nos ensina isso, Exatamente. né? Onde eu Exato. começo, onde você começa, tem uma parte que nós vamos integrar, estarmos juntos, mas cada um tem o seu limite, o seu lugar de existência. Isso dentro de um casamento é muito importante. É muito importante.
saber aonde é o limite, né, do relacionamento. Né? O casamento é a minha forma antiga ainda de falar, tá? Mas do relacionamento, né? Do relacionamento ali, aonde é o meu limite, aonde é o seu, e aonde é que nós nos encontramos para sermos o terceiro, né? Eu sou um, você é o um, aí, né, nós dois vamos formar uma terceira pessoa. Nós dois vamos dar vida para uma terceira pessoa. Eu não estou falando de filhos, eu estou falando quando eu encontro com o outro, eu tenho uma parte que continua sendo eu, o outro continua sendo ele, mas tem esse ponto de encontro que é o nosso terceiro. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, né? Esse ponto aonde cada um forma a totalidade, a nossa totalidade, é o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de. Veja, não precisa ser só relacionamento sexual, estou falando num relacionamento afetivo com uma pessoa. Aqui, né? Eu e o Vinícius aqui estamos tendo um diálogo, um relacionamento que nós dois estamos formando um terceiro, uma terceira ideia. Então, expandir isso também para os nossos relacionamentos de amigos, profissionais, que existe esse outro lugar. Mas também levar para dentro de casa é muito importante eu descobrir que o outro que está comigo me completa, mas não completa de sobrepor, mas me completa no terceiro. O Roberto Crema fala muito disso, da arte do encontro, que é no encontro com o outro que eu me reconheço. E eu acho isso tão bonito, essa frase até aprendi a decorar, né, para não esquecer. É no poder do encontro que eu me reconheço. Então, no encontro com o outro, eu reconheço quem eu sou. E a irmã já está ensinando isso para a gente. Quando ela encontra a terra, né, quando ela encontra o outro, cada um descobre a sua totalidade, quem eu sou. Bonito, Vinícius. Olha, eu quero mais. Tem É mais? lindo, né? Ó, Tem tem mais ainda? mais. Tem um Tem muito ladinho. mais. Eu ficaria aqui a noite inteira falando. Vocês estão vendo que é uma riqueza de simbologia, né? Mas assim, ó, eu queria trazer um aspecto também, né? Que a gente está falando da grande mãe. E a grande mãe, não só Iemanjá, mas todas elas, todo aspecto, todo arquétipo, tem lado positivo e lado negativo, né? Tem lado luz, um lado luminoso e um lado sombra. A gente tem falado do lado luminoso aqui até agora. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto sombrio desse arquétipo, que é o mesmo em todas as outras grandes mães. Mas aqui a gente tem uma imagem muito conhecida de Iemanjá, que fala um pouquinho desse aspecto. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Compartilhar. Aqui onde a gente parou, né? Essa imagem, eu acho que essa imagem também, né? Aquela do cartaz, é uma imagem muito conhecida, mas essa imagem também é linda. Eu tenho um cartão de chocolate com essa imagem. Ela é muito conhecida, né? E Iemanjá também, aí eu quero falar desse terceiro símbolo, né? Que é esse simbolismo da sereia. A sereia, ela é de uma beleza, né? De um encanto. Mas a sereia, mitologicamente, ela sempre representa o perigo. Que perigo ela representa? O perigo de eu me perder nesse encanto, nessa beleza, e eu caminhar para a morte. Porque a sereia, ela me leva para a morte. A sereia, ela fala de uma fantasia. Então, assim, muitas vezes, o materno é isso, é esse lugar estético, é esse lugar agradável, é esse lugar confortável. Então, quando Sônia fala assim, a gente às vezes está fora do nosso lugar, a gente está enlouquecido, mas a gente não quer sair. É porque a gente está fixado no lugar que é seguro, que é conhecido, né? Que a sereia representa essa fantasia. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente é levado para o fundo do mar com ela, né? Tem a obra de Jorge Amado, Porto do Milagre, Porto do Milagre, que fala justamente sobre isso, né? A história do personagem principal, no final, ele tem sempre essa sensação, né, de que ele vai morrer nos braços de Iemanjá. E no final ele vai pescar e não volta mais.
Tem vários itãs que falam sobre isso, né? Que ela leva os pescadores para o fundo do mar. Então, é aquela coisa assim, ó, ela está chamando, tem um lado positivo, ela está te cuidando, ela está acolhendo o teu sofrimento, ela está te mostrando o espelho para você se olhar, para você enxergar quem você é, para você saber de onde você veio, para você ver as suas potencialidades, para você se conectar com a sua essência. Agora, faz alguma coisa com isso, porque se você não fizer, você caminha para a morte. Se você não fizer a travessia, você vai ficar aprisionado, né? Então, essa imagem também aí, que é a imagem da mãe, né, de Iemanjá com o filho, eu acho que ela fala muito disso, né? Tanto do filho que não quer sair do colo, sabe aquela criança que não quer sair do colo da mãe, tá na relação simbiótica, não, né? Como também da mãe que não quer ver o filho crescer, né? Que aí a gente tem Deméter fazendo um paralelo na mitologia grega, né? Mas, assim, é muito gostoso esse lugar. A gente precisa visitar esse lugar com frequência, porque a gente é chamado a cuidar. E eu imagino que a maioria das pessoas aqui, né, estejam nesse lugar de terapeuta, de cuidadores, mas a gente não pode ficar nesse lugar. A gente precisa sair para a vida. A gente precisa ir, se joga no mar, depois vem, se recolhe nesse colo. E esse é o movimento, essa tensão de forças, né? Então, ela representa também esse perigo, porque esse colo da mãe é muito gostoso, é muito agradável, e às vezes a gente prefere o sofrimento do conhecido do que a possibilidade do novo. Então, a imagem da sereia representa isso belamente, e a imagem dessa mãe também. Então, um pouquinho desse lado, do lado sombrio desse arquétipo, né? Então, ela também tem que ser completa, né? Porque se não tiver lado sombrio, tá faltando alguma coisa, né? Então, é interessante, né? Porque na mitologia grega, as sereias cantam, né? E nós vamos sendo envolvidos pelo canto da sereia. E vamos para o fundo do mar. Então, ir para o fundo do mar, quer dizer, você não vai voltar mais a ter consciência. Você não vai subir, você não vai emergir, você vai ficar preso lá. E essa questão de a gente não querer crescer e de mães que não querem deixar os filhos crescerem, né? Então é o outro lado, tem aquele lado dela lá que ela, né, vamos botar os filhos tudo para correr, para crescer, trabalhar, virar gente, e tem esse lado também de não liberar filho. Às vezes eu tenho assim, né, uma mãe que chega para mim e tal, fala assim: "Ai, o meu filhinho, né?" Aí eu pergunto assim: "Quantos anos ele tem?" Aí a minha mãe terrível quer devorar quem está lá na minha frente, né? "Ai, meu filhinho está com 50 anos, vai casar." Ai, ai, socorro, né? Socorro, eu devia ter casado, eu devia ter posto para fora, tal, sai correndo, né? Então, tem essa Tá simbiose, explicado porque ele não casou ainda, né, Sônia? porque não casou, né? Ele não casou porque não larga a mãe, né? E a mãe não larga o filho, né? Já está Então, casado, né? já está casado com a mãe, né? Ali. E isso é terrível, porque realmente nós vamos vendo essa mãe terrível, tanto dos contos de fada João e Maria, que ela quer comer as crianças, né? Deméter e Perséfone, a gente vai vendo que a mesma história se repete. Então, entender que você, a partir dos 2 anos, você não tem mais filhinho, você tem filho. Depois, você está. Aí perguntam para mim, por exemplo, e as crianças? Eu falo, minhas netas vão bem. Mas e teus filhos? Esses aí não são mais crianças. Eu já tenho netos, então minhas netas ainda são crianças, né? Vão muito bem. Então, entender assim, como nós no dia a dia vamos lidando também com essas amarras em cima dos nossos filhos, não deixando eles crescerem, né? Não deixando. Às vezes casou, mas você continua puxando, continua puxando. Quer dizer, caiu na teia da sereia mesmo, né? Não escapa. E é um tratamento aí bem profundo esse, viu, gente? Porque a mãe sofre muito, ela sofre.
E tem os filhos que ficam presos a essas mães, elas morrem, sabia? Eu falo assim, elas morrem. E aí, como é que fica se você tem uma simbiose, né? E a simbiose continua depois. Para nós que somos terapeutas, vamos perceber que a mãe já morreu faz 10 anos, 20 anos, mas a mamãe fazia o arroz assim. Então, eu vou fazer o arroz assim. A mamãe, então, no processo terapêutico, tem uma fala que parece que a mamãe está viva, e ela está viva. Não está de corpo, mas ela está viva dentro daquela pessoa. Temos que ter um respeito por essa pessoa. Eu estou brincando aqui, não é falando de respeito, é para a gente brincar um pouquinho, né? Mas saber que é difícil essa simbiose que o Vinícius está colocando, né? A gente fica preso ali e não consegue escapar mais. É um trabalho nosso, terapeuta, né? Arte terapeuta, psicólogos, terapeutas holísticos, terapeuta transpessoal, que tem muitas pessoas de vários tipos de formação terapêutica, de olhar para essa união que é necessário lançar aí ao mar para poder conseguir desmanchar, né, Vinícius? Exato. Olha, não é fácil. Não é não. Sônia, para a gente ir fechando aqui a fala e abrir para as perguntas, eu queria fazer apresentar outras imagens agora, mas eu queria apresentar outras imagens a partir de um poema. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês não precisam, fechem os olhos, eu vou ler o poema. Eu queria que vocês entrassem no poema com os olhos da imaginação e que vocês vissem, assim, com a maior riqueza de detalhes possível, as imagens desse texto que fala desse arquétipo da grande mãe, que possa coroar, assim, esse nosso encontro e esse terceiro que está nascendo aqui hoje, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, eu vou ler aqui para vocês. Oferendas em seus barquinhos costumavam levar maquiagens, espelhos, perfumes, até lembrarem, enfim, como se tornam apenas sujeira em seus domínios. Como você imagina os cabelos de Iemanjá? Será o sincretismo as antigas proibições que retornam sobre outros nomes? Ideias recorrentes? Há imagens da mãe dos orixás, uma sereia e o Mediterrâneo. É um mar comum, mas é estranho essa perspectiva, parte peixe. Um ser gera dentro, o animal desova. A criatura mítica e seu canto para atrair e devorar. A miragem do marinheiro, um desejo pelo desconhecido, o perigo à espreita. Perceba esses seres, parte fêmea, patas de leão, enigmas, asas, rapina e punição, cabelos de serpente e pedra. Haverá distinção entre a humana e o bicho do qual escolheram as partes da metonímia? Serão as fúrias que animam pedaços emendados das espécies distintas? A pele réptil empedrada, a textura da queimadura no couro, a consistência da água viva, o humor aquoso e vítreo. A visão é posterior e veloz. Suas falhas e lentes contrariam a ideia de pureza de uma parte como cristalino. Nos mitos não há emendas. A costura de retalhos vem do imaginário do século XIX, e o monstro é assim chamado por aquele que, com medo, percebe ter se equivocado. Repare bem, são orgânicas as partes. Atenta a quem deu nome à miragem. Há muito observamos as histórias desses mundos e poucas narrativas nos contemplam. Esse texto é um texto de Stephanie Borges, está no livro Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Soninha? Lindo! Lindo demais, obrigado, tá? Viu? Nossa, se vocês conseguirem imaginar tudo que veio, né?
Muito bom. Muito bom mesmo. Cheio de símbolos para a gente poder abrir, né? Discutir mais. Bom, o Vinícius está aqui aberto para perguntas. Então, vamos lá, né? Quem quer perguntar alguma coisa sobre Iemanjás, né? Sobre as histórias, os Itãs, ele está à nossa disposição. Boa noite. Uma Boa perguntinha noite. em respeito à Iemanjá Branca. Eu ouvi uma Sim. vez de uma dirigente que também muito estudante, né, da cultura, que essa imagem tinha aparecido por uma vidente brasileira e que há muito, não, não vou saber precisar quantas décadas, mas que esse desenho surgiu. Ela teve essa visão e isso acabou se popularizando. Mas ela realmente, essa dirigente mesmo fala que a imagem original mesmo de Iemanjá é negra, seios fartos, tanto que no próprio terreiro tem uma imagem, vamos dizer assim, mais correta. Mas também tem essa Iemanjá esbranquiçada, né? Então, eu não, não sei se você já ouviu falar dessa versão, que teria realmente sido uma médium brasileira que teve essa visão dela vindo do mar nesse estilo e acabou desenhando, e isso acabou entrando para o popular. Não, não conhecia essa versão. Não conhecia. Agora, é interessante, assim, né? O que me chama a atenção nessa história toda é o fato, assim, dela ser a única que tem uma versão branca, assim, né? E ela é a grande mãe, né? Então, eu fico pensando assim, mas no sentido de uma provocação, assim, de que atravessamentos passam por isso, né? Mas eu realmente não conhecia essa história. Fico muito grato por você enriquecer aqui a nossa noite com esse fato. Obrigada. Deve ter sido o poder do marketing da época. Aí É. imprimiram o papelzinho, aí ficou. É. Uma coisa também, assim, ó, sobre esse embranquecimento é que, assim, o sincretismo, né, tem toda a crítica ao sincretismo, porque ele acaba, assim, apagando, né, e matando culturas, mas para a população negra no Brasil, o sincretismo era a única possibilidade de manutenção dessas narrativas e dessa fé. Então, tem uma coisa estratégica também. Então, por exemplo, hoje, quando as baianas aqui em Salvador, né, vão lavar a escadaria do Bonfim, muita gente critica, eu entendo, né, porque tem, né, a questão da cultura, mas assim também, isso historicamente foi uma estratégia de sobrevivência para aquele povo. Então, eu imagino também que esse embranquecimento talvez tenha essa função, talvez seja atravessado por isso. Olha, fica aí uma nova pesquisa para nós fazermos, né? Que bom. É vivendo e aprendendo, não é? Deixa eu Vamos contar. estudar um pouquinho mais. Vandinha, você quer falar, amor? Obrigado, Luiz. Oi. Eu só queria parabenizar o momento, né? E trazer um pouco, na hora que o Vinícius está trazendo, eu fiquei aqui viajando um pouco na minha infância, né? E aí eu fiquei agora entendendo, porque era uma coisa que era muito forte. A minha mãe, nas águas, nas praias, nos igarapés, antes de nós entrarmos, a gente pedia licença. A gente fazia, né, o sinal da cruz, se benzia e entrava. E uma outra situação era que nós tivéssemos cuidado no encontro na praia, nos igarapés, às 18 horas. Então, eu estava aqui viajando, eu viajei, né, porque era uma coisa assim que era muito forte, né, e a minha mãe, né, quando a gente metia, a criança afoita para tomar banho de praia, aí a mamãe já peça licença. Aí a gente voltava, né, e de repente, né, para poder entrar nas águas. Então, isso me. Isso, eu viajei agora, viu, Vinícius? Você me fez assim eu viajar nesse mundo, não
de entender isso, né? O que acontecia? Esse respeito às águas, né? E isso era muito forte na minha mãe, né? Agora ela deve estar lá em cima, assim, saltitando, né? Porque eu dizia, mãe, que chatice, poxa, né? Porque a gente queria ir para os igarapés, e sou muito eu vivi muito isso, né? Nos interior, aqueles braços de rio, aqueles igarapés, aquelas fontes de água, e nas praias, né? Aqui, as praias de água doce. Então, mas mesmo assim a mamãe, né, nos fazia assim, respeite, sabe? Agora eu estou entendendo isso tudinho. E parabéns, me encontro maravilhoso. Obrigado, Wanda. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu faço isso até hoje, viu? Eu vou na praia, Ai, que bom. eu peço licença, eu me benzo para entrar na água. Que bom. Respeito, gratidão. E a gente vai passando isso para os filhos, né? Porque eu também faço e também passei, né? Então, é o respeito mesmo de entrar no território do outro, na casa do outro, né? Pedir sua bênção. Assim como se entra numa igreja, nós estamos entrando num templo sagrado que é a natureza, né? Aqui na Unipaz nós temos na fazenda um bambuzal. E eu faço todo um ritual para a gente entrar no bambuzal, né? Pedir licença para entrar lá. É um lugar sagrado, é a natureza. Ele não é o sagrado que a gente tem dentro da civilização, é o sagrado natural. O mar é o sagrado natural, o rio é um sagrado natural, a mata é um sagrado natural. Então, nós estamos sempre falando que queremos voltar para a natureza. Nós somos natureza. Então, temos que respeitar a natureza pura, né? Na sua essência. Então, se eu for entrar na casa de vocês, vocês vão me convidar para tomar um cafezinho, a primeira coisa que eu peço é com licença, né? Para entrar na casa. Pelo menos ainda a gente pede licença para entrar na casa do outro. E a natureza é a mesma coisa. Você vai entrar naquele espaço. Então, eu acho que eu vejo quando eu vou para o mar, olha, agora esse final de semana todo mundo vai para a praia, né? Que tem aqueles assim meio escondidos, né, Vinícius? Eles vão ali de lado, assim, molha o dedinho lá na água, né? Aí você vê que molha o dedinho na água bem rapidinho, né? Mexe a fruta bem rapidinho, olha para os lados, mas ele está também pedindo licença e se abençoando. E o que nós fazemos no final do ano? Nós vamos para a praia, né? Pular a tal das 7 ondinhas. Olha, um ritual que a gente faz brincando, mas é muito profundo, porque você está terminando um ano e nós gostamos de ir para a praia para terminar o ano e começar o ano na praia. E ainda fazer um ritual de pular 7 ondinhas e tem uma série de outras coisas que cada um vai fazendo. Mas o que é isso? Você está renovando teus votos com quem? A gente não para pensar isso, né? O ano eu estou querendo começar meu ano é com Iemanjá mesmo. Estou renovando meus votos com ela, de grande mãe, que ela me proteja, que ela abra os caminhos. Né? Então, vamos buscando aquilo que a gente faz no social, mas que está dentro dessa questão simbólica dos arquétipos, da renovação. Ó, tem muita coisa para falar aqui, hein? Não dá. Quem mais quer falar alguma coisa para o Vinícius? Porque se deixar, eu falo tudo. Queria falar um pouquinho. Fala, Virgília. Vinícius, muito bonito, viu? Eu sou uma Ebon, né? Uma Ebon é alguém que tem um tempo de feitura, né? Eu sou uma iniciada e eu vi um comentário aqui dos termos, né? Então, eu queria falar um pouquinho, só complementar o que você disse, em relação ao espelho, né?
O espelho, tanto de Oxum como de Iemanjá, acho que a primeira coisa assim, Iemanjá é a mãe das comunidades. Por isso que ela é dona das cabeças, ela é a grande mãe da comunidade. Ela não é mãe de um filho único, tá? Então, no Brasil, quando veio para o Brasil, por que que ela ficou a mãe do mar, né? A Iá do mar? Porque era onde se fazia essa ligação entre uma terra e outra, né? Nos países onde ela é cultuada, né, nas regiões, que é o estado que chama Ogum, né? Não é o Ogum orixá, mas é uma cidade, né? Desculpe, é um estado, onde tem o rio Iemonja, né? Que é mãe de peixes, mãe da comunidade, tá? Aqui ela ficou como essa ligação entre os dois continentes. Então, o continente sul-americano e o continente africano. Então, a gente geralmente, né, isso é uma coisa que eu venho trabalhando há algum tempo, a gente não fala de mitologia africana e chama de orixá, porque orixá é de uma região. A África não é um país, a África é um continente. Então, dentro da África, tem muitos muçulmanos, uma grande maioria muçulmana. Numa parte da África, eles olham para os inquices, que é uma outra força que não é de orixá, também são forças da natureza, né? E a outra, e os voduns também são forças da natureza cultuadas de uma outra forma. Bom, é isso. Então, não é tudo orixá. Acho que essa é uma coisa que a gente fala muito comumente, né? Tem essa diferença. Então, os iorubás, os nagôs falam, os nagô, que são vários povos com os mais diversos idiomas e que se aproximam, né, aqui no Brasil, que se aproximaram, que chamam de orixá. Essa é uma coisa. Uma pessoa fez um comentário aqui sobre termos técnicos. Então, assim, não é um babalaô, é um babalorixá. Babalaô não tem no Brasil quase. Conta nos dedos os babalaôs. Então, são os babalorixás, que são os babás, os pais de orixás, ou as ialorixás, que são as mães de orixá. Por que que Oxum e Iemonjá usam espelhos? Para mostrar o caminho e para que, quando as pessoas chegam até elas, elas se vejam. Então, é para mostrar a própria imagem de que está chegando, e também Oxum usa o espelho como arma. Então, assim, ela cega o inimigo, apontando o espelho para o sol e cegando os inimigos, né? E Iemanjá também usa como arma, porque quando as pessoas olham para o íntimo delas, muitas vezes elas se acabam, porque Iemanjá também tem essa capacidade de mostrar o lado mais negativo do outro. O espelho dela capta a imagem mais feia que a gente tem da gente, e ela usa como arma. Tá? Era só para contribuir. Eu acho que eu vi lá que alguém fez um comentário, então é isso. Mas Não, parabéns. Obrigado, querida. E a gente começou aqui
acho que não sei se você já estava na sala, mas Sônia falava assim, né, do quanto a gente aprende, né, nesses momentos, nesses encontros. Então, a gente vem aqui para dar, mas a gente sai também, a gente recebe. Então, assim, uma honra ter você aqui e aprender um pouquinho com você. Obrigado pela sua contribuição, viu? De todo o meu coração. E você sabe que a Virgínia tem uma live do ano passado, né? Se vocês procurarem lá no YouTube, tem uma live com a Virgínia o ano passado. Acho que mais ou menos essa época do ano, gente. É tanta live que eu não lembro, mas se vocês procurarem, vai encontrar, né? Mas tudo o que está acontecendo aqui vem de encontro com o que o Vinícius falou no começo. A necessidade de trabalharmos a mitologia, né? Porque eu sei que não é para falar mitologia, mas assim, é o jeito que todo mundo vai entender, né? De trabalhar a mitologia com a psicologia analítica, mas ao mesmo tempo mostrando a terminologia, a sua essência, a sua origem. Né? Eu acho isso muito bonito. E não é a primeira vez que essa ideia vem. Né? Eu vejo que essa ideia ela está desde o ano passado, ela está aqui assim me visitando, né? Então quem sabe aí, ó, Virgínia, Vinícius, né? A Tainá que está aqui também, mais algumas pessoas contribuem com isso, nós montarmos aí algo que, né, vá levar esse conhecimento ampliado, porque nós realmente, quem não está familiarizado ouve e guarda aquilo que tem, né? Então, eu vejo que é necessário a gente também ampliar esse conhecimento dentro da academia, né? Que eu digo, dentro de uma escola, trazer para um outro caminho. Vocês estão me incentivando, vocês sabem que eu, para criar curso, sou muito boa. Piscou, eu já estou lá criando curso, né? Dando trabalho para os outros. Vocês dois já estão contratados, viu? Mas eu não estou brincando, não, estou falando sério, né? Ai, Virgínia, gratidão pela tua contribuição, né? E assim, eu acho que nós vamos crescendo juntos. E nada fecha, e não é para fechar. Tudo é para ampliar, tudo é para trazer novos conhecimentos. E um tem um pouco, outro tem um pouco, outro tem um pouco. Isso me lembra o poema da Cora Coralina, que é a Colcha de Retalhos. Né? Nós não temos assim o conhecimento de tudo, ainda bem, porque é aí que a gente vai unir com o outro e fazer o terceiro ponto, né? E o outro vai nos enriquecer. E a vida fica bonita, a vida fica com sentido, porque já pensou se a gente soubesse tudo? Não tinha o que conversar com o outro, não é? Um trazendo, outro trazendo, a gente tem que imaginar também isso. Então, teria o diálogo. Nossa, foi muito bom. Vocês já estão contratados para o curso que eu vou começar a criar hoje à noite. Não fujam, hein? E vocês aqui também, vamos lá. Meus amores, está na hora de encerrar. Esse momento sempre é um momento mais... eu acho assim, a gente não quer ir embora, né? Quer ficar mais um pouco, ouvir mais um pouco. Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, a contribuição de vocês, né? Porque isso é feito para nós aprendermos. Obrigado, Lena. Então, para aprendermos e estarmos juntos, é um motivo que nos leva a estar juntos sem cobrar nada, dando tudo que a gente tem. É o estar junto. Vamos pensar se a gente tivesse tudo em volta de uma mesa comendo pizza, né? Então estaríamos lá. Ou então em casa comendo pipoca, que a gente faz aquele monte de pipoca, distribuir as pipocas e rindo. Então eu vejo aqui como uma grande família se encontrando. Vinícius, gratidão imensa de ter você, né? E ouvir você falar tão gostoso, né? Trazendo o seu conhecimento. E gente linda. Já vou fazer aqui a divulgação do Luiz Castelo ali, ó. O Luiz Castelo
Mês que vem é ele, na última quinta-feira, ele vai falar das mesas radiônicas. É um outro universo, é uma outra história, é um outro conhecimento que nós vamos somando nisso tudo, né? E ele sempre me fala, quando eu converso com ele, não é oráculo. Isso nós vamos até falar, né? O que está escrito aí? O que está dando na mesa? Não é oráculo. Então, ele vai explicar para nós o que é uma mesa radiônica, o que ela trabalha, como ele trabalha com mesa radiônica, porque ele trabalha assim, né? Como ele desenvolve isso. Então, vocês já estão convidados para vir também adquirir mais um pouquinho de conhecimento. Lógico que o Luiz também vai ter um pouquinho de tempo para explicar uma coisa muito grande, como o Vinícius também teve, né? Então, estão todos convidados aqui. Meu amor, quer se despedir? Eu queria só agradecer de coração a cada um de vocês, agradecer o convite, né? Isso que você falou, assim, da gente ter esse espaço, essa oportunidade de estar trocando conhecimento, sem estar fazendo uma cobrança. Isso é muito importante, tá? Dizer que eu saio daqui com a alma renovada dessa troca, de conhecer vocês. E quem quiser acompanhar meu trabalho, eu só vou deixar o meu Instagram, tá? É viniciusandrade.psicologia. E aí espero que a gente se encontre em outros momentos aí nessas Já estou águas da seguindo vida, viu? todo mundo, quase. Um beijo no coração de vocês. Toda gratidão. Tchau, gente querida. Beijos coloridos para Beijo, todos Sônia, prazer. nós. Voltem Prazer. sempre. Até a próxima. E gratidão, Vinícius, Virgínia, Luiz e todos vocês que estão aqui. Vandinha, Fernando, Lígia. Parabéns, E aí, se eu for ler Vinícius. tudo, vai Obrigada. ficar Muito gratidão obrigada. imensa, gente. Beijos, beijo, beijo, Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.